eu estou feliz, cara. Hoje a gente tem uma boa notícia, aliás, muito boa para falar aqui no nosso canal, porque o Moro, né, e o Bolsonaro finalmente ali soltaram o seu pacote anticrimes. Vamos explicar direitinho o que é o pacote anticrime. É um pacote que criminoso não pode cometer crime? Não! Na verdade, muda bastante coisa, muda 14 leis e eu vou citar aqui as mais importantes. Óbvio que eu não vou ficar sendo tecnicista aqui de falar tudo, mas eu vou falar principalmente o que muda, que eu acho que vai fazer muita diferença no nosso país. Vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte, a primeira lei que muda, que é muito importante, é a lei da legítima defesa. O que acontece? O juiz ele poderá reduzir a pena pela metade ou deixar de aplicar em caso de excesso doloso ou culposo. Como assim? Aqui no Brasil existe uma lei que é o excesso de... juro, cara, é isso. Excesso de legítima defesa. Por exemplo, vê um cara te assaltar com uma faca. Aí por acaso você tá armado, você dá 6 tiros no cara. Você responde por excesso. Outro ponto. Ele protege o agente de segurança em risco eminente de conflito armado ou injúria eminente de si ou de outrem. Ou seja, vamos lá. Vamos supor que tem uma senhora na rua e aí tem 3 caras, um com uma faca e 2 armados, indo pra cima dela assaltar. Vamos supor que você é um policial, um agente de segurança, você está armado. O que você tem que fazer? Você tem que, praticamente aqui no Brasil, você tem que chegar e falar: gente, por favor, senhor bandido, o senhor, por favor, pode abaixar sua arma e, por favor, não agredir essa senhora. Basicamente isso que acontece aqui no Brasil. Agora, imagina ser um policial nessa situação no Rio de Janeiro, com 3 caras indo pra cima da ovelhinha. Hoje, se você agir, matar os caras ali de repente, você tá ferrado, bicho, você tá ferrado. Então, hoje, ele protege a ação de um agente de segurança num caso de eminente violência, eminente agressão a si ou a outra pessoa. E mais, isso é muito importante. O agente de segurança deixa de ser preso mesmo que em flagrante. Ou seja, aqui no Brasil é o seguinte: se numa situação como essa, um agente de segurança acaba matando 2 e um foge, o que acontece se o agente de segurança está lá, etc, todo mundo pega, ele é preso lá na hora, justamente pelo flagrante de não ter cumprido o procedimento, ou de ter tido excesso de legítima defesa, enfim. E se o outro cara for pego, depois de uns dias, o cara nem preso vai, porque não é mais em flagrante. Então, essa lógica invertida vai se desinverter. Hoje, o agente de segurança não pode mais ser preso em flagrante, no caso ele proteger a si ou outra pessoa de eminente ameaça ou de conflito armado, beleza? Outra coisa, essa é muito importante. A prisão após condenação em segunda instância passa a ser obrigatória. Como assim? Hoje, como é que funciona? O cara é condenado em primeira instância, um juiz. Depois ele é condenado em segunda instância, decisão colegiada. E aí o cara começa a recorrer. Não, mas veja, não sei se eu tenho que ser preso, talvez tenha que ir pra lá, tem que ir pra STF, tem que ir lá. E o cara vai pedindo habeas corpus, vai ficando solto. Agora, com essa lei, o cara condenado em segunda instância, ele é obrigado, o juiz ele é obrigado a mandar cumprir-se a pena. Ou seja, o cara foi condenado em primeira instância, condenado em segunda, vai preso. Ah, mas eu vou ver se eu vou recorrer. Vai preso. Primeiro você vai preso. Cumpra-se a pena. Depois você vê o que você vai fazer. Outra coisa, endurecimento do cumprimento da pena no caso de reincidência ou resistência à prisão. Como assim? No caso de um cara ser criminoso reincidente, a não ser que seja de crime de menor potencial ofensivo, ou seja, se o cara roubou a balinha numa banca, depois foi numa outra banca de jornal, roubou chiclete, esse cara não. Mas vamos supor que o cara, sei lá, já cometeu um crime de alto potencial ofensivo e é reincidente, ele obrigatoriamente tem que ir para o regime fechado. Acabou esse negócio de, mas não sei o que lá, não. É reincidente, vai para o regime fechado. E outro que eu acho até mais importante, se for comprovado que ele faz parte de alguma organização criminosa, é do ADA, Amigo dos Amigos, é do PCC, é do Comando Vermelho, não sei o que lá, tá comprovado que o cara é de organização criminosa, regime fechado. Então isso é muito importante. E outra coisa, aumenta a pena daquele que resistir à prisão em 50%. Então vamos lá. O cara vai ser preso ali, chega a polícia pra prender o cara saca uma arma, atira, rouba um carro, sai correndo, faz aquela... Sabe aqueles programas policiais que a gente vê à tarde, né? Cidade Alerta, não sei o que lá. O cara roubou o carro e saiu na contramão e quase atropelou a criança, não sei o que lá. Este cara tá ferrado, bicho. Porque agora, se ele for pego resistindo, se ele resistir à prisão, a pena dele vai ser aumentada de 50%. Pegou 5 anos por alguma coisa. Resistiu à prisão? Mais 50%. Mais 2,5, vai cumprir 7 anos e meio. É assim que vai funcionar. Muito importante isso. Outra coisa também.
videoconferência, viabiliza finalmente as videoconferências para audiência de custódia, não sei o que lá. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu fui conversar com o secretário estadual de administração penitenciária aqui de São Paulo. Ele estava me contando das operações absurdas que ocorrem. Por exemplo, você pega um chefe ali de uma facção, alguém do alto comando do crime, e o cara precisa de uma audiência, o cara vai fazer uma audiência. O que acontece? Já teve caso do cara ter que pegar o cara, aí toda aquela escolta, aí o cara tem que ser transportado de helicóptero, vai toda aquela equipe para onde está o helicóptero, aí vai o helicóptero com mais uma equipe da polícia, chega no outro local, chega lá, tem que ter equipe de outro lugar, tal, para escoltar o cara até o tribunal, aquela puta. Aí chega lá, o advogado do cara, ai, tá com dor de barriga, o advogado não veio, volta todo mundo, aí pega o cara, põe. E aí quem é que paga? Gasolina das viaturas, todo o expediente de toda a equipe que foi destinada a fazer a escolta do cara, o combustível do avião, todo do helicóptero, todo o custo ali de heliporto, etc. Quem é que paga? Nós, os contribuintes. Ele chegou a mostrar os custos ali de uma audiência, assim, são absurdos, assim. Você pega uma audiência, assim, quanto custou? Essa audiência custou 200 não sei quantos mil reais para os cofres públicos. Chegou lá, não teve audiência. Então, assim, isso é muito comum e a videoconferência finalmente vai reduzir isso aí. E uma outra coisa, eu vou deixar os dois últimos, os mais polêmicos, para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Um deles é a possibilidade do criminoso negociar em alguns casos direto com o Ministério Público. Então, esta possibilidade de se negociar diretamente com o Ministério Público, em primeiro lugar, ele desafoga os tribunais. Então, você para com essa lerdeza de, mesmo em casos óbvios, você tem que esperar todo aquela lentidão, aquele monte de processos de justiça até ser julgado, etc. Você pode negociar diretamente com o Ministério Público ali o que vai acontecer. E ele ajuda a gente combater essa estatística ridícula que a gente tem no Brasil de que mais de 94% dos homicídios não são solucionados. Então, finalmente, você tem ali uma medida que realmente o cara tem uma vantagem em negociar diretamente ali com o Ministério Público e desafogar os tribunais. E a última medida que eu vou falar, tem outras, mas essas que eu citei são as mais importantes, que é a mais polêmica, e eu preciso dar uma olhada melhor nisso, que é a criminalização do Caixa 2. Por que está gerando tanta polêmica? Porque Caixa 2 não deve ser criminalizado? Não, óbvio que tem que ser. O problema é que, quando você torna algo um crime, você põe ele ali no Código Penal, você cria a possibilidade de se anistiar se anistiar aquilo que foi julgado antes daquilo estar no Código Penal. Ou seja, você pode criar uma possibilidade jurídica, é uma parte muito técnica, de se anistiar quem fez Caixa 2, afinal, entre aspas, antes desta data não estava no Código Penal, então não era crime. Então existe essa possibilidade e é assim, eu vou te falar que eu estou muito feliz com esse pacote anticrime do governo Bolsonaro. Quando o governo erra, você pode ter certeza que eu vou vir aqui, vou meter o pau, vou criticar. Agora, quando o governo acerta, a gente tem que falar. E o governo Bolsonaro acertou muito junto com o Moro. O Moro, para quem não sabe, ele faz parte do governo, tá? Hoje o Moro não é mais juiz, não é mais poder judiciário. Ele é ministro do Bolsonaro, ele é poder executivo. Então, assim, o governo acertou muito nesse pacote anticrimes. Senhor presidente, senhores deputados, tenho ouvido muitas críticas em relação, evidentemente críticas a gente sabe muito bem de onde é que vem, em relação ao pacote anticrime proposto pelo nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Uma das principais alegações que vem sendo feitas é em relação à prisão em segunda instância, né? Supostamente, incluir na legislação, né, uma proposta de emenda à Constituição, que o cumprimento de pena pode começar imediatamente após a condenação em segunda instância, seria um desrespeito às nossas garantias e direitos fundamentais. Mas quem fala isso, efetivamente não parece ter lido o projeto. Porque o próprio projeto já garante efeito suspensivo para recurso especial, recurso extraordinário, e aqui eu leio ipsis literis, caso haja uma possibilidade de resolução pelo Tribunal Superior que possa levar à revisão da condenação. Ou seja, se houver alguma chance de haver absolvição em tribunais superiores, o réu vai continuar respondendo em liberdade. A produção de prova acaba na segunda instância. Primeira instância analisa as provas, segunda instância analisa as provas. STJ e STF são para questões constitucionais, legais e jurisprudenciais. Não se trata de analisar a prova. Supremo não foi feito para analisar a prova, STJ não foi feito para analisar a prova.
O outro ponto seria de que estaríamos legalizando a pena de morte, aprovando o excludente de ilicitude, né, a legítima defesa dos policiais. Mais uma vez, parece uma crítica de quem não leu o texto. E aqui, mais uma vez, eu leio exatamente como escrito. Considera legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco eminente de conflito armado, ou seja, sempre ou quando já foi alvejado ou quando está prestes a ser alvejado, previne injusta e iminente agressão. Ora, os parlamentares que são contra esse projeto defendem o quê? Que os policiais como hoje tenham de esperar tomar tiro para depois reagir? Que uma vez subindo um morro, ele, um policial, um agente de segurança pública, que dê de frente com um criminoso, que dê de frente com um traficante, tenha de esperar sofrer o primeiro tiro para então ter o excludente de ilicitude, para então poder ser absolvido uma vez denunciado pelo Ministério Público por homicídio? É uma bizarrice jurídica isso. Nenhuma política de segurança pública de nenhum país sério faz com que obriga os seus policiais a tomar tiro antes de reagir. Outro ponto é a questão de você aprimorar o combate ao crime organizado, cortando pela raiz o seu financiamento. No caso de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, obrigado, senhor presidente, mais um minuto, pode ser decretada a perda como produto ou proveito do seu crime. Ou seja, se existe um patrimônio de uma organização criminosa, vamos supor, tráfico de drogas, que foi adquirido por meio da atividade ilícita, se há comprovação que nenhum patrimônio daquela organização foi obtido por atividade ilícita, por que o Estado não pode simplesmente confiscar esse bem que foi obtido de maneira ilícita para efetivamente melhorar a estrutura de segurança pública, melhorar a estrutura de Estado? E a última, que me parece ser a que mais causa revolta aqui dentro dessa casa, que é a criminalização do uso do caixa 2, me parece bastante simples. Uma vez que você não declarou seus recursos de campanha, uma vez que você tem problemas com a justiça em relação a isso, você precisa efetivamente ser punido criminalmente por isso. Não basta só ser crime eleitoral. A gente que trabalha na área do direito sempre quer ver como é que a coisa ficou no papel, né? Então eu vou precisar ler, vamos dizer assim, as propostas conforme a redação, porque em termos de direito, às vezes uma vírgula faz diferença. Mas eu assisti a apresentação do ministro e entendi que foi uma apresentação muito consistente. Gostaria primeiro de destacar que vejo como um divisor de águas, né? Nos últimos governos, aliás, eu acho que nunca houve um ministro da Justiça que se pudesse chamar de ministro de Estado, né? Infelizmente, tem sido uma prática no nosso país dos ministros da Justiça serem os advogados dos presidentes. E pela primeira vez nós temos um ministro de Estado. A apresentação do ministro mostra um conhecimento da matéria, né, raro. Então, você pode até não concordar com o outro ponto, mas é impossível deixar de perceber a sistematicidade da proposta, das propostas que foram apresentadas. Na USP, eu desenvolvi a disciplina Segurança Pública e Direitos Fundamentais. E durante o ano passado inteiro, junto com juízes, promotores, delegados, policiais militares, nós desenvolvemos algumas linhas, né, de medidas que poderiam ajudar na segurança pública. E muito do que nós levantamos, inclusive comparando com outros países da América Latina, foi que a nossa legislação, em termos de penas previstas, é uma boa legislação. Entretanto, o cumprimento da pena não se dá conforme a previsão. E isso ficou muito presente na fala do ministro. Se os senhores prestarem atenção, ele foi muito claro: olha, só temos um caso de elevação de pena. Nos demais, são medidas que endurecem o cumprimento da pena. Então, isso é um ponto muito positivo desse pacote de medidas que ele apresenta. Um outro ponto que eu considerei extremamente positivo, ele trabalhou muito com o princípio da proporcionalidade, que é um princípio que deve nortear o sistema penal. Ele em nenhum momento falou: olha, a corrupção vai ser crime hediondo, a corrupção vai ser crime que a pena vai ser cumprida em regime integralmente fechado. Não, ele falou: existem corrupções e corrupções. E nós vamos tratar de maneira mais dura aquelas corrupções que têm um impacto maior para a sociedade. Então, essa observância dele para
agora com o princípio da proporcionalidade, é também um divisor de águas. E o pacote de medidas apresentado pelo ministro, pelo menos na explanação dele, eu entendi dessa forma. Pode ser que a redação venha na forma de emenda constitucional. Mas a apresentação foi no âmbito da legislação ordinária, tá? O que significa que esta aprovação, a rigor, não retiraria a competência do Supremo de se debruçar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não só do ponto de vista legislativo, mas só do ponto de vista da mensagem, né, da sociedade, porque o Congresso acabou de ser eleito pela sociedade, a aprovação desse pacote é uma mensagem para o Supremo, uma a mais, né, além de todas as outras, de que a sociedade quer que a pena seja cumprida, que seja iniciado o cumprimento a partir do julgamento em segunda instância. Porque aí não é uma questão de desrespeito ao princípio da presunção de inocência ou do estado de inocência, como preferirem. Porque houve uma investigação policial, houve uma primeira fase processual, uma decisão de um juiz de primeira instância, houve todo o trâmite de uma apelação, a decisão de um colegiado. Então não existe, neste caso, vamos dizer assim, antecipação de culpa. Então me parece que não retira do Supremo, mas reforça a mensagem do que a população quer nesse momento e que, a bem da verdade, foi a primeira avaliação, a primeira interpretação feita da própria Constituição de 88. Porque quando a Constituição veio à luz, aplicava-se a pena depois da segunda instância. Aí houve uma mudança e depois voltaram com a interpretação primeira. Então eu vejo dessa forma, é uma boa medida, é uma boa iniciativa do ministro. Daniel. Deputada, em determinado momento, ele tocou na questão do sistema prisional. Ele ressaltou principalmente sobre o aumento no número de vagas no sistema carcerário, se precisaria ou não da ajuda dos governos estaduais. Ele disse que essa questão está, sim, claro, sendo estudada, mas ele destacou que se essas medidas passarem, forem implementadas, aprovadas pelo Congresso, que isso pode servir como um fator inibidor. A senhora também acredita que isso possa servir como um fator inibidor e aí que não precise, sim, desse aumento efetivo e elevado do número do sistema carcerário? Não, que tem um fator de inibição, tem, né? A prevenção, ela é um dos efeitos da pena, né? Tem toda uma discussão aí acadêmica de quais seriam as finalidades da pena, mas ninguém discorda que existe um efeito de prevenção, né? De alerta, de exemplo. Por outro lado, quando o ministro propõe o plea bargaining ou o plea bargain, que é a possibilidade do acordo, também deve-se ter em mente que muitos casos poderão ser solucionados com uma punição menor do que aquela prevista na legislação. E até com uma punição alternativa, né? Porque o que é o plea bargaining? É a possibilidade da pessoa se declarar culpada, ter uma punição imediata, com uma redução significativa de pena. Se esta medida for aprovada, também haverá, vamos dizer assim, uma liberação de vagas. Então, pode haver uma compensação. Eu confesso que estava tensa quando o ministro falou que ia propor o plea bargaining, tá? Não é um instituto com o qual eu concorde, assim, 100%, porque ele abre portas para a injustiça. Sobretudo quando se deixa completamente na mão do Ministério Público. Mas o ministro frisou, não sei como é que vai ficar isso no papel, que necessariamente vai passar pelo crivo do judiciário, né? Então é uma segurança a mais. Então ele mesmo trouxe algumas propostas que poderão liberar algumas vagas no sistema.